Boa noite, Gustavo. Tudo bem? Boa noite, André, tudo bom? Tudo certo? Então, Tudo como eu ótimo. estava falando, vamos falar hoje sobre contratos digitais e assinatura eletrônicas, inovações que a MP 983 trouxe Uhum, para essas questões. O Dr. uhum. Gustavo, nosso convidado de hoje, é nosso professor convidado da ESA, vice-presidente da Comissão de Direito Digital, mestre em Direito pela UFSC, também é cientista da informação pela Unicamp e é bacharel em Direito também. Doutor Gustavo, adentrando já no nosso tema, desde o ano passado, principalmente com a Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica, ativo importante no sentido de digitalização de documentos. Como que isso está acontecendo e quais foram essas mudanças? Legal. André, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Muito bom poder bater esse papo A honra é contigo. nossa. De certa forma, relembro os bons tempos que tivemos passando juntos no mestrado da UFSC. A gente pôde Com certeza. trocar ideias assim, quase que semanalmente, foi muito bom. Agradecer a ESA também pelo convite. É muito bom, esse é um assunto que me empolga bastante. Eu tenho uma conexão muito grande com o direito digital, né? A minha primeira formação é na área de tecnologia, depois eu fiz direito, o meu mestrado também em direito tem relação com o direito digital, então é um assunto que eu gosto muito de falar, e eu acho que é uma questão que tem a avançar muito, a gente está visualizando uma evolução legislativa também, que favorece a evolução da adoção desse tipo de solução, né? Então, é, quando a gente fala de documentos eletrônicos, a gente tem uma mudança bastante representativa com a lei de declaração dos direitos de liberdade econômica. E é interessante que na própria lei, né, ela traz um rol de direitos, né, de liberdade econômica, e o inciso 10 do rol de direitos é exatamente o direito de toda pessoa, natural ou jurídica, armazenar ou gerar documentos em meio digital. Então, passou a ser um direito declarado, né, o direito de você ematir os seus documentos ou armazenar seus documentos em meio digital, até como uma evolução natural, né? Então, a gente tem que de certa forma aquele apego com o documento em papel, né? Uhum. Os nossos documentos eletrônicos, eles parecem documentos em papel, né? E é interessante que, de certa forma, a lei cria uma mudança nesse paradigma, né? Quer dizer, quando a lei fala em documentos, em meios eletrônicos, não fala mais só como documentos como imagens, mas como dados mesmo, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, um documento todo armazenado numa rede blockchain. Por que não, né? Sem ter aquela fixação de um documento parecido com um documento de papel como a gente tem muito grande quando a gente gera um PDF, né? Então, hoje você tem uma maleabilidade, inclusive, para escolher o formato, né, de armazenamento digital. E a lei traz essas possibilidades e ela faz mudanças importantes na Lei 12.682 de 2012, que fala sobre digitalização de documentos e sobre formatos de documentos eletrônicos, né, que já nascem eletrônicos, né? Então, é bastante interessante como a Lei de Declaração de Liberdade Econômica trouxe mudanças também na legislação de documentos eletrônicos e esse ano o governo federal emitiu um decreto, decreto 10.278/2020, que fala qual é o modelo, né, técnico, inclusive, que deve ser adotado para a digitalização de documentos. Porque existe a previsão agora de você poder eliminar os documentos físicos, né, para todos os casos, né, desde que você siga os padrões estabelecidos pelo decreto 10.278. E é interessante que o decreto tem uma redação bastante minuciosa, então ele define quais são os padrões de digitalização que devem ser usados, até o número de DPIs, o formato, se é PDF-A, se é PNG, para que tipo, para cada categoria de documentos, ele dá o formato que o documento deve ter.
também estabelece os metadados que tem que ser armazenados juntos com os documentos, a forma de assinar a veracidade e verificar a veracidade daquele documento. E também não o decreto, mas a lei, voltando para a lei, cria uma equiparação efetiva entre o documento físico e o documento digital, né? Então, a redação, nesse aspecto, foi bastante feliz, de forma a viabilizar efetivamente a digitalização dos documentos. Então, e como a gente está falando de qualquer tipo de documento, é óbvio que vale para contratos, né? E agora a gente vive nesse momento de pandemia, né, onde a locomoção também está difícil, né? A gente tem limitações graves de locomoção e de viabilização de encontros, né? Então, os contratos digitais também ganharam mais força agora, né? Porque é a maneira mais prática, né, nesse momento, né, de se estabelecer um acordo de vontades, né? Então, com aquela ideia, né, que já é um pouco clichê do novo normal, né? O novo normal, de certa forma, vai trazer vai incentivar a digitalização dos documentos e dos contratos. Então, eu acho que esse movimento que a gente já via desde 2019 tende a se intensificar agora, não só pelas novos movimentos legislativos, né, e também de criação normativa pelo governo federal no executivo, mas também pela própria necessidade do mercado, né, de movimentar esse novo modelo de contratos digitais, né, contratos eletrônicos. Com certeza. E aí, quando a gente fala, acho que só uma questão importante, que sempre perguntam isso, né? Quando a gente fala de contratos digitais, se existe algum tipo de categorias, né? Quais são os blocos de contratos digitais, né? E com o passar do tempo a gente vai ver a existência de novos formatos, e é importante a gente ficar atento nisso, né? Então, a gente tem esses contratos interpessoais, né? Que é o contrato onde você tem duas partes que são humanas, né? Dos dois lados, né? Então, esse contrato que a gente manda e o sujeito assina, a outra parte também assina, né? Mas a gente tem que começar a olhar os novos modelos de contrato, né? Os contratos interativos, né? Onde tem uma pessoa natural de um lado, mas tem um computador do outro, né? Então, quando eu assino um contrato, por exemplo, de EAD, né? Com uma plataforma, né? Esse é um tipo de contrato interativo, né? Então, um novo modelo, um modelo que a gente também precisa ficar atento. E tem os smart contracts, né, que cada vez vão ser mais presentes, são os contratos intersistêmicos, né, então, contratos sendo realizados aí de forma digital entre máquinas, né, então, esse contexto de contratos digitais também tende a se expandir. É uma evolução significativa, né? Eu estava vendo até uma reportagem que falava mais ou menos o seguinte, agora não me recordo também qual foi a pessoa, mas que tem 3 formas de ter uma grande evolução social, que uma delas seria a guerra, outra uma revolução ou uma pandemia. A gente está vivendo uma pandemia agora e ela acaba expondo algumas necessidades e expondo também, por outro lado, oportunidades que a gente já tem, que pode explorar para evoluir a nossa sociedade, e obviamente o que for de bom acaba ficando, e eu vejo que isso acaba se enquadrando, né? Questão de assinatura eletrônica e contratos digitais, né? Então, sim, e é um catalisador mesmo, né? Com certeza. Quer dizer, é algo que já estava ali, a tecnologia já estava à disposição, estava disponível. Já Faltava tinha um nível explorar, de né? maturidade alto, agora tende a explodir, né? Por causa de uma mudança de contexto, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que é bem isso que a gente está vivendo, e cada vez mais a gente vai tá exposto a isso, né? Porque as partes vão também demandar esse tipo de modelo, né? Então, aqui mesmo no escritório, né? Tem muito cliente pedindo para fazer migração, porque
se não fizer migração, os negócios param, né? Então, eu acho que a gente também, como advogado, tem que estar muito preparado para lidar com isso, né? É um Sim. ferramental que tem que ser tão simples para a gente quanto é o contrato em papel, né? Não pode ser um negócio complexo para a gente, né? Uhum. O advogado tem que se adaptar também à realidade, porque o cliente, com certeza, pelas necessidades, pela Sim. demanda dele, se vê obrigado Sim. e automaticamente nós também, né? Além disso, além do contrato digital, quanto à identidade digital, tem alguma perspectiva de Sim. mudança, alguma inovação no horizonte? Tem, André, tem. E esse é um ponto super relevante, né? O governo federal editou agora, em maio, um decreto que é o decreto 10332, que fala da estratégia de governo digital, né? É uma estratégia de governo digital para 2020 a 2022. E aí ela lista uma série de objetivos, né? E um dos objetivos, que é o objetivo 12, é um objetivo ligado estritamente à identidade digital do cidadão. E aí ela traz 7 iniciativas que são bastante relevantes e que a gente precisa ficar atento, né? Por várias questões, né? Primeiro porque é um potencial um potencial incentivador das transações eletrônicas, mas também Uhum. por questões de preservação de direitos fundamentais, né? Porque a gente sabe que identidade é um negócio bastante sensível, né? Então, muitas vezes isso envolve também dados pessoais sensíveis, né? Então, a iniciativa número 1 de identidade digital é prover, o governo federal prover até 2 milhões de validações biométricas para serviços públicos federais, né? Então, como é que isso vai acontecer, né? Como é que vai ser provido esse catálogo de identidade, né? Se a gente considerar que a gente tem grandes armazenadores de identidade biométrica no Brasil, né? O TSE, por exemplo, tem um grande repositório de dados biométricos de identificação, né? Então, a gente tem que ficar atento também com relação à preservação de direitos fundamentais, como é que essas bases estão sendo usadas, né? Como que vai ser o processo de validação, como vão ser construídas as interfaces computacionais que vão dar acesso a esses dados, que são dados sensíveis, né, do cidadão, e são bases que pegam praticamente todos os cidadãos, né. E é interessante, aí a gente tem um marco de jurisprudência bastante forte, que é a última decisão do Supremo sobre o caso do IBGE e dados vindos das empresas de telecomunicações, né. Uhum. Ali a gente não estava nem falando de dados pessoais sensíveis, né. E o STF foi bastante consciente com relação à preservação dos dados pessoais, né, e da privacidade como um direito fundamental, né. Ali a gente teve uma consolidação da ideia de proteção de dados pessoais como um direito fundamental autônomo. Então, uma Uhum. decisão super importante, né, bastante relevante, e que vai ser aplicado, por exemplo, em questões como essa. Outra questão relevante que a gente tem que se preocupar é sobre a questão da centralização de identidade, né? Pode não ser a melhor alternativa termos identidades centralizadas, né? Um único órgão emissor de identidade digital, Uhum. né? Então, existem movimentos para que você tenha uma descentralização da identidade também. Atualmente, o sistema de assinatura digital, ele funciona de forma centralizada? Não, né? Não, 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 mas ele não funciona, mas tem uma centralidade de certificação, né? Você Uhum. tem um ente certificador central, né? Que também é um problema, né? Além de outros problemas que existem no modelo de certificado digital brasileiro, né? O ICP Brasil. Uhum. O ICP Brasil tem algumas características, né? De não ser um modelo barato, né, um modelo relativamente caro, um modelo de infraestrutura tecnológica na ponta que é custoso, né? Então, a gente vive os problemas do ICP Brasil todo dia, né? Toda vez que a gente vai Uhum. usar o nosso certificado digital e dá um problema no Java, né? O problema é uma dificuldade real que a gente vive do ICP Brasil. É um tipo de construção tecnológica que a gente não imagina
sendo usado por toda a população, né? Inclusive, uma outra iniciativa, que é a iniciativa 5 desse objetivo 12, é criar novos modelos de assinatura digital com alto nível de segurança. Justamente porque o modelo de certificado digital do ICP Brasil, além de ser caro, né, se a gente pegar a população total do Brasil, né, é uma certificação cara, né, também tem desafios grandes tecnológicos para a utilização, né? Então, a gente vai ter que buscar alternativas de identidade digital e espero que a gente tenha alternativas descentralizadas, né? Setoriais até, né? Talvez vamos ter uma iniciativa de identidade digital para o setor financeiro, para outro setor, para o setor de saúde, uma outra iniciativa de identidade digital, né? Então, eu acho que a gente tem alternativas aí para não ter um sistema único de identidade. E eu acho que tem uma outra questão que eu acho que é bastante importante nesse caso, que é a ideia de utilização de novas tecnologias para certificação de identidade digital, né? Então, a gente vê muito se falar de blockchain, né? Blockchain pode ser uma ótima tecnologia para validação de identidade também, né? Para validação descentralizada de identidade. Então, eu acho que a gente tem uma abertura tecnológica também interessante nessa área de identidade digital. Eu acho que não só ela pode movimentar mais, né, os negócios, porque as assinaturas digitais e as validações de identidade vão ser muito mais eficientes, mas também podem abrir espaço para inovação tecnológica e para um ganho efetivo na utilização de novas tecnologias como blockchain. Então, e agora... eu acho que tem muita coisa acontecendo nessa área de identidade digital. E agora, entrando especificamente no MP 983, quais que seriam as principais novidades que a medida provisória trouxe? Então, a medida provisória, ela tem uma questão que eu acho super relevante, super importante, que é a ideia de uma classificação de assinaturas, né? Então, a MP traz 3 tipos de assinatura, né? Uma assinatura eletrônica simples, que é aquela que identifica o signatário e faz uma associação desse signatário com um dado, com um conjunto específico de dados, né? Então, eu me loguei, né, num site com usuário e senha, eu tenho lá um tipo de validação possível ali, né, de validação de identidade ali, né? Então, mas eu não consigo fazer uma associação intrínseca entre um documento, né, ou um conjunto de dados e aquela minha assinatura, né? Quer dizer, eu consigo guardar um residual de dados que permite gerar um conjunto probatório de que eu efetivamente fiz aquele acesso, fiz aquela ação, né? Mas eu não crio um tipo de assinatura que se cola num dado e marca aquele dado como único, né? Quer dizer, eu consigo garantir a autenticidade, mas não consigo garantir a integridade do documento, né? E aí, alguns dos sistemas hoje dos tribunais, né? Consegue logar, acessar com a senha e o login, né? Mas não tem a assinatura digital associada necessariamente, né? Exato. E aí, essa é uma discussão grande, né? Sobre esses métodos que você não tem uma associação direta, principalmente sem ICP Brasil hoje, né? Apesar que nos sistemas de processo eletrônico, eu acho que já se enquadra na assinatura eletrônica avançada, né, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas voltando nessa questão da autenticidade, né? Quando a gente fala de assinatura eletrônica e documentos eletrônicos em geral e principalmente contratos digitais, a gente precisa ter atenção em 3 pontos, né? O que a gente precisa garantir, né? Quando a gente vai fazer vai assessorar um cliente na assinatura de um documento digital, o que a gente precisa garantir, né? Para aumentar o nível de segurança do cliente. São 3 pontos, né? Primeiro, a autenticidade, né? Garantir que a pessoa do outro lado é quem ela diz que é mesmo, né?
O segundo ponto é a integridade do conteúdo. E aí, essa é a diferenciação entre o modelo simples e avançado da MP. Que quando você tem um modelo avançado, você tem no documento digital uma correlação entre o conteúdo do documento e a assinatura, que se o documento for alterado, aquela assinatura cai. Então, é como assinar um PDF, por exemplo, né? Se eu for lá e assinar um PDF, né, com o meu certificado digital, se eu entrar lá com um Adobe Acrobat que permite edição e eu editar aquele PDF, a assinatura cai, né? Ela é desabilitada, você consegue identificar que houve uma alteração depois da assinatura, né? Então, essa questão de garantia da integridade do documento é fundamental, e principalmente quando você for contestar aquele documento, né? Então, a assinatura avançada permite fazer essa conexão entre o conteúdo e a assinatura, né? De forma que, se houver alteração do documento, a alteração seja detectável. E aí a gente tem um nível de segurança muito maior, e aí a gente pode falar, assim, de um documento com um nível de segurança alto, né? E o terceiro ponto que a gente precisa se preocupar quando a gente vai assessorar o cliente é garantir a cadeia de custódia ou trilha auditável digital, que é conhecer o conjunto de dados que permitem validar que o documento está íntegro e que ele está autêntico. Então, quando você vai fazer uma assinatura digital com uma plataforma de assinatura digital, você tem sempre um documento paralelo, auxiliar, que dá todo o passo a passo para chegar naquela assinatura, né? Então, quem gerou o documento, que momento ele foi gerado, foi enviado por e-mail, que hora que chegou, que hora que o e-mail foi postado, que hora que chegou o e-mail, que hora que abriu o e-mail, quando a pessoa entrou na plataforma, quanto tempo ela ficou lá e como que ela assinou, né? Então, tudo com rastreamento de IP, né? Para ter o máximo de controle possível daquele conjunto probatório, para você poder provar em juízo, se for o caso, de que aquela assinatura aconteceu e foi realizada por aquela pessoa que realmente está lá no documento. Então, a MP traz essa categoria intermediária, né, que é a assinatura eletrônica avançada, que é uma assinatura que você pode ter um alto nível de autenticidade e integridade de conteúdo, e aí a gente parte de uma série de tecnologias que a gente já tem hoje disponíveis, né, até com a utilização de dados biométricos, né, para fazer uma assinatura digital consistente, né, uma assinatura eletrônica consistente, e que não vai usar o ICP Brasil, né? E aí a terceira categoria é justamente a categoria do ICP Brasil, né, que é a assinatura eletrônica qualificada, né, é o nome que foi dado pela MP, de assinatura eletrônica qualificada, que é a assinatura do ICP Brasil, né. Então, o que acontece? A MP abre a possibilidade de você ter uma série de atos relacionados ao poder público sendo assinados com assinatura eletrônica avançada, e não só com assinatura eletrônica qualificada, como era o padrão anterior. Então, hoje, cada órgão vai poder definir, né, na sua área de abrangência, qual é o tipo de assinatura e quais são as características mais específicas de validade de uma determinada assinatura para os seus próprios atos, mas você se desprega da necessidade específica do ICP Brasil, do certificado digital. Então, a gente tem uma abertura muito grande de uso principalmente na relação com o poder público. E é interessante que, apesar da MP excetuar a relação entre entes privados, né, ela traz essa classificação que pode ser uma classificação utilizada entre entes privados também, né? Então, qualificar as assinaturas foi um grande avanço da MP. Então, eu acho que a gente vai poder aproveitar também nas relações entre particulares, apesar do texto da MP deixar claro que a normativa não vale para as relações entre privados, porque isso a MP 2200-2 de 2001 já prevê que os entes privados entre si
podem estabelecer o nível de assinatura que eles quiserem, né? Um acordo entre privados pode definir também o tipo de assinatura que vai ser utilizado, né? Então, tanto é que você pode estabelecer um tipo de assinatura que não é o ICP Brasil, que é o que mais acontece hoje, né? Poucas plataformas de assinatura digital são viabilizadas com o ICP Brasil, é sempre uma possibilidade, mas a maioria dos contratos acontece sem o ICP Brasil, porque as pessoas não têm o ICP Brasil ou não têm o hábito de usar o certificado digital, né? Então, a ANP traz essa possibilidade de você ter tipos de assinatura que ela considerou de assinatura eletrônica avançada, ela nomeou como assinatura eletrônica avançada, que vai dar mais flexibilidade para a utilização em massa de assinaturas digitais, né? E um outro ponto interessante é que a MP define, né, onde vai ser possível usar uma e outra em linhas gerais, né? Cria algumas restrições, apesar de dar para cada ente governamental bastante autonomia para definição de que tipo de assinatura utilizar no seu próprio, na sua própria relação com os privados, né? Porque entre órgãos do poder público, né? Então, na interação entre a pessoa natural ou a pessoa jurídica e o ente público, vai poder ser usado, plenamente válido a MP, e também na relação entre entes públicos, né? Então, a assinatura simples vai poder ser usada sempre que você não tiver dado protegido ou com algum grau de sigilo. A assinatura eletrônica avançada vai poder ser usado em todos os casos da assinatura simples, né? Nas interações que envolvem classificação de informação ou informação com grau de sigilo, né? E fez uma ressalva interessante, a MP, sobre registros nas juntas comerciais. Então, registros nas juntas comerciais vão poder utilizar a assinatura eletrônica avançada. Hoje, por exemplo, para a junta aqui de Santa Catarina, a gente precisa do ICP Brasil, né, para fazer uma assinatura eletrônica, né? Com a MP, vai ser possível fazer registros na junta sem a utilização do ICP Brasil, né? Então, é um avanço muito grande, né? Então, é uma possibilidade de expansão da assinatura bastante relevante, né? E aí, as assinaturas eletrônicas qualificadas são todas as que são obrigatórias por lei, né? E também os registros de imóvel. Registros e transferências de imóvel também vão poder ser realizados em meio digital. Isso, a lei de declaração de direitos de liberdade econômica também prevê, né, que os registros notariais vão poder ser realizados em meio eletrônico. Então, aqui a MP ratifica essa ideia lá da lei e cria viabilidade, né, para a assinatura desses atos, né? Então, define que para transferência e registro de imóveis precisa ter a assinatura qualificada, que é o ICP Brasil. Mas, você vê, teve uma abertura muito grande, né, de possibilidades para assinatura sem o ICP Brasil, né? E um outro... Você ia falar alguma coisa? Não. Só pode continuar. E um outro ponto que eu acho bastante importante e aí dá para a gente tratar essa questão de dois aspectos, né? Primeiro, no aspecto de maior celeridade, né, no procedimento, e de outro, também um maior incentivo à inovação, que são as questões ligadas às assinaturas de documentos médicos. A MP traz uma regulação específica para documentos médicos. E quais são os pontos importantes? A MP diz que as assinaturas podem ser qualificadas, que é o que já podia antes, né, até pelas normativas do CFM, exigia-se o CP Brasil, né? Mas a MP diz que também vai poder ser utilizada a assinatura eletrônica avançada. Então, vai poder ser feito, os médicos vão poder assinar
todos os documentos utilizando um método que não é o método com o ICP Brasil. Então, isso dá um dinamismo muito grande, né, para fazer a assinatura eletrônica, para viabilizar a assinatura eletrônica, né. E aí, se a gente considerar também um aspecto de incentivo à inovação, né, a gente tem hoje uma série de health techs, né, empresas de tecnologia do ramo de saúde, e elas invariavelmente tratam de documentos assinados por médicos, né. Então, num atendimento de telemedicina, por exemplo, né, o médico faz uma prescrição no final, né, muitas vezes. Ele faz um registro, um registro de prontuário. Então, todos esses documentos têm que ser assinados digitalmente. E a MP agora traz a possibilidade dessas assinaturas serem feitas no modelo de assinatura eletrônica avançada, que não usa um certificado digital. Então, aí óbvio que vai ser necessário avaliar as tecnologias a serem utilizadas, né, para viabilizar essa assinatura, né, de forma a garantir principalmente a autenticidade, né, que do outro lado é o médico que diz que é mesmo, né, mas você tem um aumento do dinamismo, né, você não precisa que o médico tenha um certificado na ponta do computador, fica mais fácil das empresas disponibilizarem soluções móveis, né, para o médico. Então, o médico vai poder atender e fazer o registro no tablet ou no celular, vai poder fazer uma prescrição no celular, a gente vai poder ter uma maior velocidade também nesse trâmite, né, de documentos, principalmente nas prescrições. Eu acho que a gente vai ter um avanço muito grande da prescrição digital, o que é bastante relevante, porque a gente, de certa forma, também viabiliza o e-commerce de medicamentos, né, porque você tem uma trava no e-commerce de medicamentos, que é o fato de que você precisa garantir a rastreabilidade da receita para medicamentos controlados, e a gente tem um volume grande de medicamentos controlados, né, antibiótico, por exemplo, é medicamento controlado, né, então eu tenho que rastrear essa venda, eu tenho que saber para quem vendeu, eu tenho que garantir unicidade daquela receita, porque ela não pode ser usada 2 vezes para comprar 2 vezes. Então, digitalizar esses documentos gera um ganho, né, de segurança no processo, né, e também cria novas oportunidades de negócio, né. O e-commerce é uma delas, né, mas todos os aspectos ligados à garantia de autenticidade também aumentam, né? Você tem no Brasil um conjunto grande de fraudes envolvendo medicamentos, então você consegue eliminar essas potenciais fraudes em compra de medicamentos usando sistemas digitais. Então a gente tem uma evolução bastante interessante na utilização de assinaturas eletrônicas avançadas, né, sem o ICP Brasil, né, mas com grande segurança de a autenticidade e integridade, e sem as travas do ICP Brasil, que são grandes, né. E é interessante esse negócio de você pensar no nível de segurança, né, tecnológica e no nível de segurança jurídica, que no Brasil essas coisas são separadas no final das contas, né? Porque hoje são dissociadas, porque a gente tem uma segurança jurídica monumental no ICP Brasil, né? Porque a gente tem, por exemplo, decisões do STJ dizendo que um contrato assinado com um certificado digital ICP Brasil é um título executivo extrajudicial, mesmo sem assinatura de testemunhas, né? Tem decisões do STJ nesse sentido, porque você garante a autenticidade de saída, então é desnecessário ter as testemunhas, mas você tem métodos de assinatura digitais, de assinaturas eletrônicas hoje, mais seguras do que o ICP Brasil, né? Do ponto de vista
tecnológico, né? Porque o ICP Brasil, se alguém der o token, Exatamente, o o token para cartão outra e a senha, pessoa, e que é muito comum, né? tá, o que é muito, infelizmente é muito comum no Brasil, Uhum, infelizmente é muito comum. Então, você não tem um nível de segurança tão alto quanto você tem, por exemplo, num sistema de reconhecimento facial para assinaturas, né? Onde o uhum. sujeito tem que fazer um reconhecimento facial, né? E esse reconhecimento tem que ser identificado com uma outra fonte, né? Então, é mais ou menos o que os bancos usam para abertura de contas, né? Contas digitais. Quem abriu uma conta digital já passou por isso, né? Tem lá Uhum. que fazer o onboarding, né? Que é você tira uma foto do documento, depois você tira uma foto sua, e alguns pedem, tira sorrindo, tira piscando, né? E aí você tem um match ali feito por inteligência artificial que vai garantir a identidade ali, né? Da autenticidade de quem está fazendo aquela assinatura daquele contrato de prestação de serviço bancário. Então, hoje a gente tem métodos que são tecnologicamente mais seguros, mas eles não têm a segurança jurídica da assinatura com o ICP Brasil. Então, de certa forma, a MP também ajuda a resolver essa questão, né? Ela não cria uma garantia de não repúdio, que é o que a ICP Brasil tem, uma garantia de não repúdio, se existe uma assinatura minha com o ICP Brasil, eu não posso contestá-la, né? Por quê? Porque a lei diz que tem não repúdio ao ICP Brasil. Sim. Então, a garantia jurídica dessa assinatura é muito alta, né? A AMP não corrige totalmente isso, mas, de certa forma, nivela nos termos da possibilidade, entende? Ele cria possibilidades iguais para a maioria das situações, o que é muito importante, eu acho, para o aumento do uso da assinatura digital e dos contratos digitais. É curioso isso, até esse caso, por conta dessa jurisprudência, porque a ideia de ter a testemunha no contrato era garantir, eventualmente, se tivesse a discussão, que não teve um vício de consentimento nem nada. E com o ICP Brasil a gente não garante isso e não garante nem que a pessoa que de fato assinou, né? Sim, né? Mas do ponto de vista jurídico, é uma assinatura Uhum, plena, né? Exatamente esse o ponto, sabe? Então, a gente tem uma dissociação entre segurança jurídica e segurança computacional. E, de certa uhum, forma, agora a MP ajuda, principalmente nas relações com o governo, né, ajuda a equiparar essas circunstâncias, né, aceitando assinaturas que têm um alto grau de confiabilidade, que a gente tem várias tecnologias com alto grau de confiabilidade. E uhum. aí, a gente vai ver até relações que envolvem privados, né, sendo impactados pelo MP, né? Então, um exemplo que eu acho que é bastante relevante é a assinatura digital de consignados do INSS, né? A instrução normativa do INSS exige não repúdio, né? Então, tinha uma dúvida, né, se precisaria de ICP Brasil ou não precisaria de ICP Brasil para fazer esse tipo de assinatura, né, para ter uma assinatura digital de consignado, né. Agora, de certa forma, a MP resolve isso, né, porque o INSS vai poder dizer que para assinaturas eletrônicas avançadas, ela exige a tecnologia X, Y e Z, entende? Então, ela vai poder definir Uhum. o que é não repúdio para ela, sabe? O que é não repúdio para o próprio INSS. E um não repúdio que não é um não repúdio com o ICP Brasil, com outra tecnologia. Então, aí, esse é só um exemplo de como esse tipo de legislação pode maximizar o uso do contrato eletrônico e da assinatura eletrônica, né? Claro. Gustavo, Então, eu vi que tem alguns comentários fazendo perguntas. Quem quiser fazer pergunta pode ficar à vontade, a gente vai ler em seguida todas elas, tá? Então, mandem perguntas, cliquem no coraçãozinho, que daí a live aparece em destaque ali. E Gustavo, ainda entrando nessa questão, do ponto de vista prático, eu, por exemplo, sou um leigo da parte de ciência da computação. Do ponto de vista prático, quais são as outras opções? Citasse, por exemplo, a possibilidade de
assinatura digital por reconhecimento facial? Quais são as outras formas Uhum, e como que isso se daria? Eu posso simplesmente uhum. utilizar qualquer sistema ou tem sistemas específicos? Teria que estar previsto no contrato? No caso do órgão público, o órgão público teria que primeiramente declarar que aquele sistema específico é aceito? Eu acho que agora os órgãos públicos, na relação, né, com os órgãos públicos, eles vão começar a definir isso. Né? Uhum, A MP diz o órgão público vai poder definir a categoria de assinatura, né? Mas eu acredito que elas também, os órgãos também vão normatizar o que é uma assinatura eletrônica avançada, adequada para aquele órgão, entendeu? uhum, E aí ele vai começar a definir tecnologias. E eu acho que é importante que isso aconteça, sabe? Para a gente ter uma limitação, né, e uma garantia de autenticidade e integridade. Porque a garantia de integridade, ela, de certa forma, ela é complexa, mas ela é mais fácil de ser resolvida. Né? A gente tem grandes problemas na garantia de autenticidade, né? De que a pessoa é ela mesma. Então, isso pode ser uhum, feito de várias formas. Né? Eu posso fazer isso com um envio por um e-mail, né, que é um padrão, né, eu envio por um e-mail válido, né, e aí a partir daquele e-mail uhum. eu pressuponho que aquela pessoa é a detentora daquele e-mail, né. Mas eu tenho outros métodos que são mais sofisticados e que aumentam o nível de garantia, né. Eu posso fazer, por exemplo, uma autenticidade de 2 fatores, né. Eu posso pegar o telefone celular, por exemplo, da pessoa que vai assinar, né? E assim que ela entra, entra no documento para fazer a assinatura, o próprio sistema envia para ela um SMS, e ela tem que digitar ali Uhum. na tela aquele SMS, então você tem vários graus, né, de validação, e é isso que a gente chama de cadeia de custódia, né? É a cadeia de custódia da prova, né? Da prova de autenticidade, né? Então a gente pode ir criando vários mecanismos, e aí o que vai definir isso, qual é o melhor mecanismo, é a natureza do contrato, né? Um contrato de alto risco merece um tipo de assinatura de alta complexidade, por exemplo, envolvendo reconhecimento biométrico, né, lá, o reconhecimento facial, um reconhecimento digital, né, e relações mais simples ou que envolvam valores mais baixos, eu posso ter um modelo baseado em usuário e senha, com persistência daquela autenticação no documento, né? Então, o que vai definir qual a melhor tecnologia é a relação contratual que for definida ali, tá? E hoje a gente tem várias alternativas, né? É um avanço significativo, né? Eu vejo qualquer área do direito, acho que isso acaba se aplicando de alguma forma. Pega direito do consumidor, por exemplo, a quantidade de problemas que tem com fraude bancária, pessoa que assinou qualquer coisa no papel, disse que era, Uhum. ligações telefônicas para 0800 se passando pela outra pessoa, algo que, por exemplo, com uma senha e uma reconhecimento de voz poderia ser resolvido, né? Alguma Uhum. forma dessa alternativa. Então, a gente está nos nossos 15 minutos, mais ou menos, finais. Eu vou Uhum. começar a ler as Uhum. perguntas aqui, Ah, legal. tá? A nossa primeira pergunta, salvo engano, foi do Dr. Natanael. Ele Uhum. questionou sobre os certificadores de tempo. Se alguém tiver feito uma pergunta antes do que ele, eu não estou conseguindo visualizar, pode mandar de novo que a gente lê. Mas eu acho que é a Uhum. primeira. Ele questionou sobre os certificadores de tempo. Tá. Certificadores de tempo são importantes para você marcar um momento em que um determinado evento aconteceu, né? Uhum, Geralmente, sistemas de assinatura digital vêm também com um certificado de tempo, porque é, é o, o,
o momento da assinatura é bastante relevante, né? Uhum. Você consegue também fazer uma contratação de uma certificação de tempo em separado, né? Para, por exemplo, validar tempos de uma determinada ação, né? Para você garantir que aquela ação aconteceu exatamente naquele momento. Então, é uma ferramenta muito, muito útil, relevante e vai fazer parte lá da cadeia de custódia da trilha auditável, né? Então, vai fazer, é mais um dado da trilha auditável. Porque muitas vezes tão importante quanto saber quem assinou é quando assinou, né? Quando? Justamente juridicamente. Sim, juridicamente fundamental. Prescricional e, enfim, de prova Sim. em si, o tempo é essencial, né? Até uma dúvida agora que surgiu falando sobre isso, como que, por exemplo, no ICP Brasil, eu vou fazer um peticionamento, coloco a minha senha. Como que ele sabe qual que é o horário? Ele certifica, o sistema em si do tribunal é que certifica, ou é o ICP Brasil? O que ele usa como base? É a unidade certificadora que certifica. Uhum. No sistema universal de tempo. Então, é uma garantia bastante grande, bastante forte. O ICP Brasil é uma estrutura de certificação bastante consistente, sabe? A gente pode ter ressalvas com relação à autenticidade pelo mau uso dele, né? Mas no modelo de integridade e autenticidade digital é um modelo muito consistente. Muito consistente mesmo. Então eu coloco, para entender de forma mais prática, eu coloco a minha senha, a informação enviada para o ICP e o ICP retorna a informação para o tribunal que entra no documento. Ele marca no documento. Isso. Interessante. Continuando aqui nas perguntas, a doutora Deise Alice e o doutor Rodrigo Berthier fizeram dois questionamentos que acho que são relacionados, então vou falar os dois juntos. A doutora Deise questionou sobre a segurança do DocuSign e o doutor Rodrigo Berthier sobre o ClickSign, se são sistemas seguros. Então, é difícil falar de plataformas, né, de fornecedores, né? São fornecedores reconhecidos no mercado, né? A gente no escritório usa um deles, por exemplo. Então, mas eu acho que sempre vale uma avaliação do tipo de assinatura, sabe? Mais do que... óbvio que a plataforma é relevante e são duas plataformas bastante reconhecidas, essas duas, DocuSign e ClickSign. Mas é sempre importante o advogado ter consciência de que a plataforma é só um instrumento, né? E que ela precisa ser configurada também, né? Então, ele precisa configurar adequadamente a plataforma, conhecer da plataforma, sabe? E estabelecer qual é o nível de segurança, de autenticidade que ele quer dar para aquele contrato específico, né? Às vezes, a configuração padrão de uma plataforma dessa pode não dar a garantia que você espera, né, para um negócio de maior complexidade ou de maior valor, né? Então, talvez você precise de uma configuração adicional, né? Como, por exemplo, a inclusão de um outro fator de autenticidade como o SMS, ou como um outro método de autenticação de dois fatores. Então, é sempre importante a gente ter em mente de que a plataforma é uma ferramenta e ela precisa ser configurada, e é importante configurar ela adequadamente. O doutor João Antônio perguntou sobre se essa assinatura eletrônica ela pode ser utilizada em todos os tipos de contrato. Olha, não há limitação de método de assinatura a priori, né? Se as partes acordarem com aquele método de assinatura, é válido, né? O que a gente pode ter no decorrer do negócio jurídico é uma contestação daquela assinatura, né? É por isso que é super importante a gente entender a plataforma que a gente está usando, o método de assinatura que a gente está usando e entender a trilha auditável que aquela plataforma gera.
né? Porque no final é isso que vai garantir a prova, né? A gente pensando no contrato que é contestado, né? A gente tem que garantir que a trilha auditável vai ser suficiente para o juiz entender que aquele contrato é um contrato válido, né? Então, a gente tem que tomar todos os cuidados no próprio contrato para garantir que as partes estão cientes, né, de que esse é um contrato eletrônico e que todo mundo concorda com a utilização do contrato eletrônico e da plataforma X que está sendo usada, né, para não ter dúvida de que todo mundo acorda com a utilização daquele método de assinatura. E na hora de fazer a prova, né, na hora de montar a prova no processo judicial, juntar uma trilha auditável que seja razoável para o juiz entender que aquele contrato realmente aconteceu nos parâmetros que você está alegando. Né? Sim. Gustavo, a gente está nos nossos últimos 5 minutos. Como no Instagram a live depois de 60 minutos ela encerra, então queria deixar esse espaço para fazer as suas considerações finais, o que achares importante ressaltar, se for mais alguma questão, com base nas perguntas ou com base na própria MP. Legal. Bom, primeiro dizer que é um prazer, novamente, André, bater esse papo contigo, atender esse pedido da ESA. Estou sempre à disposição de vocês. É um grande prazer sempre falar com a advocacia catarinense. Dizer que contratos digitais vão ser um novo padrão de contrato, eu não tenho dúvida disso. Cada vez mais os contratos vão ser digitais e a gente... nós, como advogados, precisamos entender de contratos digitais tanto quanto a gente entende de contrato físico, né? Então, é super importante a gente ter familiaridade com isso. Dizer que a gente está vivendo um momento muito relevante no direito digital. Eu acho que o direito digital está num momento de virada, e aí, agora falando um pouco como vice-presidente da Comissão de Direito Digital, eu gostaria de convidar os colegas que tiverem interesse na área para participarem da comissão. A gente tem uma comissão bastante ativa, a gente entende que esse é um momento super relevante para a advocacia, né, um momento delicado também, mas importante, que o direito digital tem um papel relevante a ser cumprido nesse momento, e a gente está à disposição da advocacia, e volto a reforçar o convite para que todos que tenham interesse, que participem da comissão, porque a gente tem tratado de assuntos bastante relevantes, e eu acho que agora, mais do que nunca, assuntos práticos da advocacia, né? Porque a gente vai ser bombardeado cada vez mais com questões digitais no nosso dia a dia. Eu brinco que é difícil a gente montar uma inicial com prova documental que não tem um e-mail, uma trilha de WhatsApp, né? É quase impossível, né? Então, como é que eu monto uma prova, né? Como que hoje a gente tem metodologias de montagem de prova digital que podem ser utilizados, né? Então, eu preciso da ata notarial, a ata notarial é importante, mas, poxa, será que eu não tenho outros métodos, né? Hoje a gente tem algumas plataformas que geram autenticidade baseada em blockchain, né? Por que não usar esse tipo de coisa, né? Às vezes a gente tem circunstâncias, no escritório aqui bate também, o sujeito que está fazendo cometendo um crime contra a honra, e ele vai lá, bota alguma coisa no Facebook e tira 2 horas depois. Como é que você faz uma ata notarial disso? Você não consegue fazer, né? Mas hoje você tem ferramentas, né, que fazem preservação de prova digital, que você pode usar. Então, eu acho que a advocacia deve se apropriar dessas ferramentas, e a gente, na Comissão de Direito Digital, vem falando disso com muita frequência, e eu realmente convido, novamente, sendo repetitivo já, todo mundo a participar. Eu sou um entusiasta do tema, né? Não tenho como ser diferente, então deixo aqui o convite, e para todo mundo que quiser
continuar a conversa, comentar, eu estou nas redes sociais, no próprio Instagram, vai ser um prazer responder outras perguntas e interagir sobre direito digital. Gustavo, o Dr. Nathaniel perguntou como faz para participar. Como eu sei, eu já vou explicar. Para participar de comissão, é só entrar no site da OAB, em comissões, dentro da aba comissões da OAB, é só pedir para fazer, tem um link ali para fazer o cadastro. Aí coloca os seus dados, faz o cadastro no site da OAB, provavelmente, se for advogado, já vai ter. Inclusive, se não for advogado, tem que mandar por e-mail, comissões@oab-sc.org.br, e aí é só fazer o pedido para ser nomeado na comissão. Gustavo, foi um prazer muito grande te receber virtualmente na ESA. Questão importantíssima foi tratada. Agradeço muito. A gente teve vários comentários aqui elogiando, teve uma participação significativa, então muito obrigado também a todos que participaram. E só para finalizar, uma coisa que eu fiquei pensando que eu gostei da tua fala foi o contrato digital será o novo padrão. É uma forma legal de não falar o novo normal, né? Não fica naquele Isso, clichê. o novo padrão. Isso. Vou começar a usar. Isso aí. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado, pessoal. Valeu. Boa noite. Obrigado, Até pessoal. amanhã. Obrigado, André. Valeu. Abração.